Olá pessoal, aqui é o professor Danilo de Atualidades. Hoje nós vamos dar início à nossa segunda videoaula, trabalhando o tema Coronavírus no Brasil, como o país tem reagido à crise e o que poderia ser feito para mitigar os seus impactos. Primeiramente, pessoal, é importante a gente entender o que é de fato o coronavírus. Ele é um vírus ou uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto no dia 31 de dezembro do ano passado e após casos registrados na China, ele passou a ser chamado de Covid-19. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, em 1965 é que o vírus foi descrito como coronavírus de fato. A maioria das pessoas se infecta com coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum desse vírus. Já o Covid-19, os primeiros casos eles foram vinculados ao mercado de animais lá da cidade de Wuhan, na China, sugerindo que o vírus foi inicialmente transmitido de animais para seres humanos. A transmissão interpessoal desse vírus ele ocorre pelo contato com secreções contaminadas, principalmente pelo contato com grandes gotículas respiratórias, mas também pode ocorrer por meio do contato com a superfície que esteja contaminada, não estando claro ainda se essa infecção pode ser adquirida por via fecal-oral ou qual o papel dos aerosóis na transmissão. Também não está claro a rapidez com que esse vírus se espalha de uma pessoa para outra. E ainda é necessário destacar como essa infecção será sustentável em uma população, embora pareça-se mais transmissível do que a SARS e a MERS, e a disseminação é provavelmente semelhante à da influenza. Entre os principais sintomas que o Covid-19 pode ter, na prática, nenhum sintoma. Embora algumas adoeçam gravemente e morram. Os sintomas podem incluir febre, tosse e falta de ar. Os pacientes com a doença na sua forma mais grave podem desenvolver linfopenia e achados nos exames de imagens do tórax sugestivos de pneumonia. O tempo exato de incubação dessa forma de vírus ainda não foi determinado de fato. Nós temos até hoje são estimativas que variam de dia 1 a 14. O tratamento do Covid-19 ele é apenas um tratamento de suporte. Não existe nenhuma vacina, nenhum antiviral ou um tratamento específico disponível, se tornando ainda mais vital o isolamento das populações para evitar o crescimento de novos casos da doença. A OMS, ou a Organização Mundial de Saúde, definiu que a doença respiratória provocada pela infecção do novo coronavírus deve se chamar de Covid-19. O nome da doença resulta das palavras corona, vírus e doença, com indicação do ano em que ele surgiu, lá no finalzinho de 2019. A nomenclatura ela segue diretrizes internacionais que pedem para não se fazer referência a uma localização geográfica, um animal, um indivíduo ou um grupo de pessoas. O nome oficial evita a propagação de informações descontextualizadas e que possam gerar violência e preconceito entre diferentes etnias. É importante destacar, pessoal, que apesar de, em muitos casos, essa infecção ser assintomática, na sua forma grave, que acomete lá 1/4 dos infectados, há uma piora drástica no quadro respiratório, com desenvolvimento de pneumonia e podendo levar também à insuficiência ou parada respiratória. Entre as formas como nós podemos nos prevenir dessa doença, apontada lá pela OMS, seriam lavar as mãos frequentemente, por pelo menos 20 segundos com sabão e higienizar com álcool 70 graus, evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas, evitar contato próximo com pessoas doentes, ficar em casa caso você esteja doente, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com o lenço de papel e jogar no lixo, e limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.
Além dessas prevenções, os estados de todo o mundo têm adotado também a prática do isolamento voluntário para evitar que a doença possa se espalhar e aumentar o número de mortes, que já está alcançando o número de quase 40 mil ao todo, além dos 800 mil casos confirmados. Só no Brasil, para vocês terem ideia, na data de hoje, já temos 4.681 casos confirmados e 167 mortos no total. O estado de pandemia, então, é justificado diante de tão rápida disseminação da doença no planeta. É importante destacar, pessoal, que essa decisão de estados, como é o caso do Brasil, de incentivar sua população ao isolamento voluntário, tem afetado outras esferas da sociedade, como a paralisação de empresas públicas e estatais, afetando diretamente o mercado internacional, permitindo que a gente pense a seguinte questão: vale de fato a pena tal decisão? Na prática, estamos falando de milhares de vidas em jogo, deixando um papel até secundário para essa questão econômica. Tanto que os países que têm se tornado foco desse problema já anunciaram medidas preventivas de intervenção do Estado na economia, o que mitigaria os problemas financeiros causados pela reclusão. Questionar a medida preventiva de isolar as populações, na prática consegue ao mesmo tempo aliviar os sistemas de saúde, que ganham tempo para melhorar suas infraestruturas e lidar com os casos já confirmados. Diante da nossa realidade neoliberalista, talvez não seja a melhor saída diante da paralisação do consumo e da disponibilidade de produtos. Mas segundo os dados da OMS, isso pode evitar que o número já absurdo de casos e mortes envolvendo o coronavírus entre em um estado incontrolável. Outro aspecto que é necessário destacarmos, pessoal, são as fake news envolvendo o coronavírus aqui no Brasil. Para quem ainda não está acostumado com o conceito de fake news, um conceito que nos acompanha desde meados de 2018, é um conceito que se refere às desinformações distribuídas de maneira deliberada via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, nas mídias e redes sociais. Também chamada de imprensa marrom, ela se apropria da facilidade que temos de divulgar informações, deturpando fatos e transformando opiniões em verdades. Se pegarmos uma ferramenta tão valiosa, tão perigosa, e nociva, e a incluirmos dentro de um contexto de pandemia, qual o resultado disso, pessoal? A principal consequência seria a criação de um clima de pânico entre as populações que, assustadas e desinformadas, se colocam em situações de risco à saúde pública. Além disso, é importante destacar também o número de especialistas, entre aspas, no Covid-19 que tem aparecido nas redes sociais, desinformando a população sobre quais as ações corretas diante da pandemia. Alguns questionam até a autoridade de instituições científicas e de especialistas na área de saúde pública e de infectologia. Claro que é nessa onda de opiniões sendo transmutadas em verdade, qualquer um pode se constituir uma autoridade virtual, mas cabe aqui lembrar que o quadro em que vivemos é de extrema delicadeza e o nosso filtro crítico para as informações que chegam até nós devem estar ainda mais apurados. A desinformação e a propagação dessas fake news tem atrapalhado tanto o trabalho dos agentes de saúde e instituições de saúde pública no Brasil, que o Ministério da Saúde criou um site apenas para controlar tais informações veiculadas pelos meios sociais. O que resta aqui, pessoal, é entender que no processo de construção social desta doença, o que se escancara é a irresponsabilidade e a desinformação como forte presença na população brasileira, e que todas as preocupações e estruturas que tiveram investimento do Estado podem de nada servir contra o Covid-19 se nada for feito para impedir também a disseminação do vírus da fake news. Para vocês terem uma clareza sobre como essa pandemia tem ocorrido aqui no Brasil, os casos de Covid-19 têm aumentado gradativamente, gerando uma enorme preocupação das autoridades. Isso levando em consideração que grande parte deles ainda são considerados casos de transmissão fora das fronteiras. Nos próximos meses, entre abril e maio, espera-se uma eclosão de novos casos de transmissão nacional,
o que pode piorar se medidas de mitigação, como a quarentena voluntária, sejam desrespeitadas. Então aqui destaca-se novamente, galera, a importância da suspensão de eventos públicos e paralisação das aulas, como também fechamento do comércio. Diminuir a contaminação de grupos de risco, como crianças e idosos, para que não seja necessária a implementação de quarentenas obrigatórias, é de extrema validade. Ainda estamos no início dessa pandemia e o pico do número de mortes ainda está longe de ser alcançado. Então a responsabilidade agora é retardar ao máximo esse valor para também facilitar nossa recuperação e a reestruturação, seja social ou seja econômica, já que especialistas apontam que o Brasil já falhou na primeira fase de enfrentamento dessa doença. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não deixem de pesquisar e ler sobre o assunto de maneira crítica, de maneira responsável, e se preparem para a próxima aula de produção textual lá com a professora Valéria, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima videoaula.